Amém? Pode sentar aí no seu lugar. Eu quero chamar aqui o pastor Edenir. Vamos receber o pastor com uma salva de palmas, irmãos. Pastor Edenir é supervisor da MAVE e pastor da igreja Geração de Adoradores. E vai estar conosco aqui. Vai cantar rap hoje, pastor? Pastor é uma bênção, pastor é uma bênção. Até compositor, né, pastor? Escreve também, verdade. Amém, escritor. Tenho certeza que vocês serão tremendamente enriquecidos. Ele veio com a esposa, Silvana, a pastora Silvana. Mas ele vai apresentar isto. Ele vai apresentar, mulher linda. Os homens de Deus sempre têm mulheres lindas. Glória a Deus. E as mulheres de Deus sempre também têm homens lindos. Dá uma salva de palmas aí para o pastor e para a pastora. Graça e paz, irmãos, amém? Que alegria estar com os irmãos aqui hoje. Eu estou sendo muito, não pouco, muito edificado durante esse período de louvor, durante o período de adoração. Deus falou muito comigo nessa noite até aqui e creio vai continuar falando conosco. Diga para essa pessoa que está aí ao seu lado: Deus quer continuar falando ao seu coração. Amém? Para os irmãos que não me conhecem, meu nome é Edenir e essa é minha esposa Silvana. Ela não é maior que eu, ela só está com salto, ok? Eu digo para ela, não coloque o salto. Ela diz, não, eu quero colocar, tudo bem. E nós somos casados há 25 anos, estamos há 27 anos juntos. Temos 5 filhos, pastora. Olha que bênção, diga glória a Deus. Eu sempre digo, pastora, que houve uma época que a igreja não crescia. Eu falei, Silvana, vai crescer. Se não for por evangelização, vai ser por procriação, mas vai crescer. Amém? E é isso, nós estamos muito felizes de estarmos aqui hoje com os irmãos. É uma grande alegria mesmo e tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer fazer algo. Deus tem algo para fazer hoje no nosso meio. E se você continuar com o seu coração sedento como você está, eu tenho convicção que coisas tremendas, coisas grandiosas, coisas poderosas e extraordinárias, como está estampada aí na camiseta dos irmãos, continuarão acontecendo no nosso meio em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Linda, cumprimenta os irmãos aqui. A graça e a paz, queridos. Amém. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui com o povo aleluiado. Eita glória. Porque a gente também é aleluiado, viu, pastor? E como é bom a gente sentir esse mover do Espírito Santo no nosso meio, né? E como é bom, a palavra de Deus diz no Salmo 133, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque onde há união há as bênçãos de Deus. Então eu creio realmente, pastora, que o Senhor tem uma bênção especial para nós aqui hoje. Amém, queridos? Que você crie essa expectativa no seu coração de coisas grandes o Senhor está fazendo no nosso meio hoje aqui, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe a todos. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Pastora, a senhora não disse quantos minutos eu tenho. Quanto tempo eu tenho para falar aqui? O quê? 2 horas? 40 minutos. No máximo, eu quero encerrar. Irmãos, durante essa semana eu orei e falei um pouco com o Senhor a respeito do que compartilhar aqui com os irmãos. E o Senhor tem falado fortemente ao meu coração sobre a importância da oração. Eu sei que vocês estão encerrando aqui uma campanha de oração. Vocês fizeram acho que 21 dias de jejum e oração. E creio que foi poderoso, amém ou não? Mas assim, acredite, Deus tem mais para fazer. E eu tenho percebido ao longo desses últimos anos, que quando nós entramos numa campanha de oração, nós oramos de verdade, amém ou não? E jejuamos e clamamos ao Senhor. Porém, parece que no término da campanha, a coisa fica meio que... Nossa, que campanha poderosa. Agora chegou a hora de pisar um pouco no freio. E parece que a gente se acomoda um pouco. Mas preste atenção. Nós nunca devemos deixar de orar. Muito pelo contrário. A oração, ela precisa ser o nosso fôlego diário.
nós precisamos continuar orando, tendo essa expectativa de que Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas, através de nós, por meio de nós. Eu gosto muito daquele texto onde o apóstolo Paulo diz que o que o olho não ouviu, o que o ouvido não ouviu, e o que ainda não subiu aos nossos corações, ao seu coração, ao meu coração, são as coisas que Deus tem preparadas para nós. Então, por mais que você já tenha experimentado durante esses 21 dias que se passaram, acredite, Deus quer fazer mais, e Ele vai fazer mais. O Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres que se encarregam, que têm encargo pela oração. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que temem ao Senhor e que buscam ao Senhor de dia e de noite, clamam ao Senhor. Acredite, todas as vezes que a humanidade, na história da igreja, estudando a história da igreja, nós vemos isso, todas as vezes que a igreja experimentou um avivamento, esse avivamento foi precedido por choro, por jejuns, por orações, por clamores. Então Deus quer que nós continuemos orando. E eu quero iniciar aqui lendo um texto, ou seja, já entrar na palavra que eu quero compartilhar com você, lendo um texto muito conhecido que está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Só a primeira parte do texto, Hebreus 11, 6, a parte A, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo: sem fé, diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos essa consciência já bem clara. Nós sabemos que a fé, ela é imprescindível para que continuemos vivendo. Aliás, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Tudo o que fazemos precisa ser feito pela fé. E o que não é feito por fé, escute, é como errar o alvo, é pecado. Por isso Paulo enfatiza, ele dá essa ênfase aos hebreus, e ele diz: o justo e o meu justo viverá pela fé. Porém, como é que a fé se manifesta? A fé, segundo a Bíblia, precisa se manifestar através do verbo. Nós precisamos crer com o coração, repita comigo: eu preciso crer com o coração e confessar com a minha boca. Esse é o espírito da fé. Nós somos o povo da fé, e nós fomos chamados para liberar o espírito da fé. Diga glória a Deus. Você foi chamado para liberar o espírito da fé. Da mesma maneira que o medo é um espírito, em última análise é um espírito, Paulo diz isso, e Paulo diz: Deus não nos deu o espírito de medo. A fé também é um espírito. Diga comigo: a fé é um espírito. E em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, nós podemos ler: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu creio, por isso falo, ou por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então acredite, a nossa fé precisa ser manifestada através do verbo, através daquilo que falamos. Aquilo que está no seu coração precisa ser compartilhado, precisa ser falado. O inimigo não está muito preocupado se você tem muita fé dentro de você ou no seu coração. Uma grande fé não preocupa o inimigo, não preocupa o diabo, não abala o inferno. Porque se você estiver cheio de fé, mas não compartilhar dessa sua fé, de nada adiantará. Agora o inimigo treme quando você verbaliza a sua fé, quando você fala a sua fé. Como a pastora costuma dizer, tem um ouro aqui, é isso, pastora? Olha, o espírito da fé é o que nós precisamos ver manifestando no nosso meio. O espírito da fé já está em nós, o Espírito Santo de Deus já habita em nós, mas além disso, Deus quer manifestar esse espírito, Deus quer liberar poder. Irmãos, eu vou te contar uma coisa, eu vim para cá, estava dirigindo, eu e a Silvana, eu dirigindo, piloto, copiloto, e eu dizendo: Silvana, eu percebo que alguma coisa extraordinária está prestes a acontecer hoje. Porque às vezes nós vamos assim compartilhar algo nas igrejas e pregar fora, e pregar em outras cidades, em outros estados, e aí a gente fica: Senhor, me usa, eu quero ser um instrumento de bênção, mas hoje o Senhor estava falando comigo: eu quero hoje fazer algo extraordinário na sua vida, eu quero manifestar o meu espírito através de você, e quero usar a minha congregação, o meu corpo, para liberar esse poder. Então o espírito da fé, escute, o espírito da fé que já está em você,
ele precisa ser liberado através de você. Meu Deus, ele precisa ser liberado através de você. E isso só acontecerá quando você abrir a sua boca e confessar aquilo que está no teu coração. Se você tem muita fé, mas não confessa, você é como um navio cheio de ouro, afundado no meio do Oceano Atlântico. Não tem valor, ninguém tem acesso. Você precisa compartilhar aquilo que Deus te deu. Nós precisamos falar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Tudo que Deus quer construir, toda a criação e tudo que Deus quer construir é a partir daquilo que você profere, é a partir daquilo que sai da sua boca. É por isso que o diabo teme quando o menorzinho dos crentes, quando o menorzinho do cristão se investe de autoridade, abre a boca e fala e confessa a fé. Oh, irmãos, existem maneiras de confessar a fé. Confessamos a fé quando contamos o nosso testemunho. Confessamos a fé quando falamos da palavra de Deus. E eu estou aqui hoje ministrando a você e dizendo para você, lendo textos bíblicos, isso é compartilhar da fé. Mas existe uma maneira poderosa, e aqui é a minha opinião apenas. A melhor forma e mais eficaz de compartilhar a sua fé é orando. Escute, orando, diga orando. Diga orar. É a maneira mais eficaz de liberar fé. Por que eu digo isso? Porque quando você compartilha com alguém sobre a palavra de Deus, você tem alguém em quem você está focado, físico, que você enxerga, que você vê, que você pode tocar. Quando você conta o seu testemunho, quando você prega, você está falando para uma plateia que você toca, que você, sabe, enfim, Deus te dá a oportunidade de perceber, de sentir, sinestesia mesmo eu me refiro. Mas irmãos, a oração é uma coisa doida, amém ou não? Orar é uma coisa assim maluca, porque você trata com o invisível, você trata com aquele que você não vê. Você trata com aquele que você não consegue apalpar, que você não consegue sentir, que você não consegue enxergar. Então a oração é essa atitude sobrenatural, ou seja, a oração é esse movimento sobrenatural que transcende o que é físico, o que é material e entra no campo espiritual. Então eu gosto muito de ouvir meus irmãos orando, eu gosto de orar com os meus irmãos, e gosto também de ouvi-los orando, gosto de saber o que eles estão falando, porque isso define na verdade, ou seja, cria uma identidade naquele que de fato serve a Deus, crê em Deus, porque se você diz que tem fé e não ora, você invalida a sua fé. Diga misericórdia. Fala para quem está sentado ao seu lado, a fé é evidenciada. Diga, a fé genuína, diga, a fé verdadeira, é evidenciada através da oração, diga, através da confissão. Não foi assim que nós nascemos de novo? Veja, o maior boom espiritual na sua vida, que foi o seu novo nascimento, o start para essa coisa que nós chamamos, sabe, de vida eterna, de salvação, de morar na eternidade com Cristo, aconteceu a partir do dia que você creu com o seu coração e confessou com a... Então escute, olha, você um dia creu no coração uma palavra que você ouviu, e quando você confessou, olha o poder da fé verbalizada, você nasceu de novo. Você morreu para o diabo, para o pecado, para o mundo, e nasceu de novo pela fé, quando você confessou. E aí o apóstolo Paulo, ele diz aos Colossenses 2, verso 6, assim como recebestes, ou seja, ora como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim continuem andando nele. Então Paulo está dizendo, você nasceu e experimentou a maior bênção que você poderia experimentar, que é a sua salvação. Você ganhou a salvação, é de graça. Você recebeu a salvação depois que você creu e depois que você confessou. Agora, a partir daqui, continuem vivendo dessa forma, crendo com o coração e confessando com a boca, crendo com o coração e confessando com a boca. Então o Senhor me trouxe aqui e eu, ardeu no meu coração, eu percebi
que Deus queria compartilhar isso comigo e conosco, com a igreja, com a congregação. Nós precisamos continuar orando. Você precisa continuar orando. E sabe uma palavra de conhecimento que o Senhor me traz aqui agora? Nesse exato momento, pessoas esfriaram no processo da oração, porque disseram: não aconteceu, está demorando. Escute, você está a um palmo de alcançar aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Não cesse de orar, continue orando. Deus, escute, Ele não vai se mover apenas porque Ele deseja abençoar você. Deus não vai se mover porque Ele é um Deus bondoso e o desejo dEle é realmente acrescentar sobre você toda sorte de bênçãos. Não, Deus se moverá mediante um posicionamento. E qual posicionamento? Posicionamento de fé. E quem diz que tem fé, confessa. Quem diz que tem fé, ora. Então a palavra para você que estava desistindo de orar é: continue orando. Continue orando. Até quando, pastor? Até que algo aconteça. Continue crendo. Terminou os 21 dias, não aconteceu nada. Fala para quem está sentado ao seu lado: claro que aconteceu. Diga: tudo já está pronto. Fala para quem está do seu lado aí: tudo já está pronto, aconteceu. Nós só precisamos entrar na dimensão da bênção. Precisamos continuar falando, porque a fé só prevalecerá enquanto houver confissão, enquanto nós estivermos orando. Eu fico olhando, estudei um pouquinho antes de vir para cá, li um pouco sobre os grandes homens de Deus ao longo da história, tantos personagens bíblicos, quanto os homens que marcaram a história da igreja. E sobre Martinho Lutero, um dos seus melhores amigos escreveu o seguinte: cada manhã ele precede seus estudos com uma visita à igreja e uma extensa oração a Deus. Todos os dias de manhã, a primeira coisa que Martinho Lutero fazia era estudar a Bíblia e orar a Deus. Investir tempo de qualidade orando a Deus. Sobre Jonathan Edwards, um dos pregadores mais influentes do século XVI. Escute, a história diz que esse homem orava 13 horas por dia. Veja, eu não estou falando aqui sobre homens que oraram, que gastaram muito tempo, que investiram muito tempo orando, para desanimar você. Não, diga para quem está ao seu lado: isso aqui é para animar você. Fala para quem está sentado ao seu lado: você pode orar mais. 13 horas por dia. John Wesley, fundador da igreja metodista, você já deve ter ouvido falar. Ele disse que a oração era a parte do ministério dele mais importante. Acordava todos os dias às 4 horas da manhã. Tão sagrado quanto Meca é para o muçulmano, era esse compromisso de John Wesley com a oração. Todos os dias, às 4 horas da manhã, ele levantava para orar com seus irmãos. Faleceu com 86 anos orando. Meu Deus do céu. George Whitefield, pregador escocês do século XVIII, dividiu o seu tempo em 3 partes. 8 horas orando a sós com Deus. 8 horas orando a Deus, que maravilha. 8 horas para dormir e fazer refeições e higiene pessoal. E 8 horas para o trabalho entre o povo, o trabalho evangelístico, pregando a palavra, cuidando das viúvas, servindo a mesa. Então 8 horas a sós com Deus, orando. A respeito de Moody, um de seus biógrafos conta que depois de fazer viagens cansativas, você sabe, naquela época, cavalo. Uma viagem, por exemplo, de Pirituba a Peruíbe, eu gastei, quanto tempo, linda? 2 horas? Talvez naquela época, lá, 10 horas, talvez. Mas todas as vezes que esse homem, ele viajava, a primeira coisa que ele fazia quando chegava no seu destino não era descansar, não era dormir, era orar e agradecer a Deus. Então diga para quem está sentado ao seu lado: continue orando. Olha para o outro irmão e diga: continue orando. O Salmo de número 9, verso 10 diz o seguinte: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Preste atenção nesse texto. O Senhor não desampara aqueles que o buscam.
Isso significa que você pode orar convicto, orar com confiança, porque o Senhor está ouvindo a sua oração. Deus não está com os seus ouvidos tapados para não ouvir a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Nós temos orado, nós temos clamado, e acredite, o Senhor designou anjos para colherem as nossas orações e guardarem essas orações em taças de ouro, como está em Apocalipse, para apresentar a Deus. Então a sua oração não é tempo perdido, a oração que você faz, Deus está ouvindo, e Deus não se esquece, ainda que você tenha se esquecido de alguma oração que você fez, porque a resposta não veio em tempo oportuno, ou no tempo que você esperava. Deus não se esqueceu das orações que você fez, e Ele não se esqueceu também das promessas que Ele fez a você. As promessas do Senhor nos sustentam, e as orações, elas servem para regar essas promessas, para manter essas promessas vivas no nosso coração. Então Deus não se esqueceu das palavras que Ele te deu. Continue orando. Breve será o tempo do regozijo, da colheita. Deus tem algo para fazer no nosso meio, queridos. Deus está fazendo algo poderoso no nosso meio. Deus tem um tempo, acredite, onde nós desfrutaremos daquilo que Ele nos prometeu. Olha que igreja linda, pastor. Eu estou tão feliz de estar aqui hoje com os irmãos. Estou recebendo tanto aqui com os irmãos, e sei que Deus vai fazer muito mais. Deixe-me dizer algo. Quantas pessoas chegaram aqui enfermas? Alguém chegou com algum tipo de enfermidade aqui? Ergue a mão, deixa eu enxergar você. Olha, você chegou enfermo, mas não vai sair enfermo. Olha, acredite, você chegou enfermo, mas não vai sair enfermo. Erga as mãos novamente. Deixa eu ver quantas pessoas chegaram enfermas aqui. Ergue a mão o mais alto que você puder. Olha, o Senhor vai tocar você hoje. O Espírito Santo de Deus vai tocar você hoje. 70% do ministério de Cristo na terra, enquanto esteve entre nós, foi cura física. Cristo curou todos os enfermos que tiveram oportunidade de estar à frente dele, de estar com ele, e não será diferente com você hoje. Diga amém, diga aleluia. Então ore, como diz aqui no Salmo de número 9, verso 10, ore, e ore com total confiança em Deus. Ore com total confiança em Deus. Mateus 21, verso 22 diz: e todas as coisas, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus é quem está dizendo isso, meus irmãos. Meu Deus, todas as palavras que saíram da boca de Jesus, elas estão na ordem do absoluto, elas são irrevogáveis. Ele disse: os céus e a terra, eles passarão, mas as minhas palavras, elas não passarão. Então, aquilo que saiu da boca de Jesus Cristo é irrevogável, é palavra absoluta, e é o próprio Jesus quem está dizendo: todas as coisas, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, e eu acrescento aqui, em nome de Jesus, recebereis. João capítulo 14, versos 13 e 14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Há 2 domingos nós compartilhamos essa palavra, e nós ministramos com ousadia, e nós ministramos com coragem, com intrepidez, e foi interessante que na segunda-feira, no dia seguinte, na segunda-feira, o irmão me ligou, chamado Jonathan, e ele disse: pastor, incrível, eu cheguei em casa e eu disse: Deus, nós não temos o dinheiro que nos falta para concluir a reforma do nosso apartamento, que ele está casando agora com a Ágata. E ele disse: pastor, eu peguei nas mãos da minha noiva, da minha esposa, e nós oramos, e nós falamos com Deus, e nós pedimos ao Senhor, e nós pedimos a Jesus Cristo, para que nos abençoasse, para que abrisse portas, para que enviasse os recursos. E pastor, incrivelmente, eles estavam fazendo um consórcio, e eles foram sorteados, foram contemplados, e receberam todo o dinheiro que eles precisavam. Ainda sobrou um pouquinho ainda, pastora. E eu fiquei tão feliz, por quê? Porque foi resposta de Deus. Então Deus tem resposta para você, mas você precisa orar. Fala para quem está sentado ao seu lado: você precisa continuar orando. Meu Deus, nós precisamos continuar orando. Nós precisamos continuar orando. E precisamos continuar orando porque Deus não desampara os que a Ele recorrem. Escute, Deus não desampara os que a Ele recorrem. Um texto que eu gosto muito, Jeremias capítulo 33, verso 3, diz: clama a mim e responder-te-ei.
Clama a mim, causa, e responder-te-ei, efeito. Clama a mim, start, e responder-te-ei, o efeito. O desdobramento, a consequência. Primeira oração, primeiro clamor, primeiro verbo, primeira palavra liberada, depois a bênção, depois a colheita, depois a vitória, o casamento restaurado, a cura, a prosperidade, a multiplicação das células, o avanço da igreja, a cidade conquistada. Primeiro clama a mim, depois responder-te-ei. Fala para quem está do lado, Deus quer responder você hoje. Uhul! Fala aí para quem está do lado, Deus quer responder hoje você. Eu estou sentindo um trem assim queimando no meu interior. Eu estou sentindo alguma coisa aqui, linda. Parece que eu vou dar a luz. Que comparação mais estranha, né? Que coisa mais... Mas eu estou sentindo assim uma coisa assim, sabe? Uma coisa muito joia. Porque eu sei que Deus está fazendo coisas poderosas hoje aqui. Eu posso enxergar coisas tremendas. Você sabe, irmãos, quando a gente ora, a gente faz 21 dias de oração e jejum, Deus ativa muitos dons. E assim, eu tenho percebido que Deus tem falado comigo e tem me dado a conhecer situações que estão ocultas, estão escondidas. Mas não é aquele tipo de profeta que começa a falar e misericórdia, assim, nem olha para mim, Deus, não. Deus tem me mostrado coisas boas, porque o Evangelho é boas novas. É boas novas. O Evangelho é boas notícias. E você sabe, irmão, olha, eu percebo nesse lugar aqui pessoas recebendo unção de alegria. Você quer ver como isso é de Deus? Quem chegou aqui entristecido? Ergue a mão. Olha aí, ó. Fica de mão erguida, não tem problema, pode ficar com a mão erguida. Olha aí, irmãos, ó, vocês que estão com as mãos erguidas, essa palavra Deus deu para vocês. Deus vai trocar. Deus vai trocar esse fardo pesado de tristeza. Vai alegrar o seu coração. Viu, irmã? Vai alegrar o seu coração, filha. Recebe. Clama a mim e responder-te-ei. Creia. Nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos orar daqui a pouquinho. E nós vamos clamar ao Senhor. Sabe uma outra coisa interessante? Quem aqui não ora em línguas ainda? Ergue a mão bem alto. Por que vocês não oram em línguas ainda numa igreja dessa aqui? Vocês congregam aqui? Se vocês congregam aqui, hoje é o dia. Papai do céu, Ele não vai pegar no seu maxilar não, tá bom? O som você produz, mas Ele vai tocar fogo no seu interior. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai tirar a cinza e soprar a brasa. Vai tirar a cinza e soprar a brasa. Aí você só vai produzir um som. Olha aqui, clama a mim e responder-te-ei. E agora veja, irmãos, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Numa outra versão diz coisas grandes e ocultas que não sabem. Sabe o que é isso aqui? Um dia eu estava lendo esse texto aqui, e aí Papai do Céu falou comigo o seguinte, falou, olha, vocês estão vendo muitas coisas acontecendo aí, milagres, vocês estão comprando prédio. Nós conseguimos comprar 2 prédios, pastor, prédio próprio. Aqui o prédio é próprio? O prédio próprio? Amém, amém, amém. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa aí acontecendo, olha. Meu Deus. Olha. Eu quero estar aqui no dia, hein? Lembra-te de mim quando entrares na tua posse. Lembra-te de nós, né, amor? Mas deixa eu contar para você, nós compramos 2 prédios já. Compramos lá em Indaiatuba e compramos em Jardim Paulistano. Agora falta comprar em Poá e em Pirituba, que é a nossa sede lá. Mas está chegando. Alguém pode dizer amém? E aí Papai do Céu falou comigo, então, vocês estão vendo essas coisas acontecendo, curas, milagres, só que vocês não entenderam que existem coisas que estão escondidas, coisas ocultas, que vocês não sabem.
que vocês não pedem porque vocês não conhecem. Vocês só pedem o que vocês conhecem. Mas eu, o Criador dos céus e da terra, eu tenho coisas muito maiores, que vocês nunca viram, que não passou, não subiu no teu coração. Sabe por quê? Vocês não conhecem. Porém, existe uma chave que abre uma porta, um portal, que quando vocês acionarem essa chave, aí eu vou introduzir vocês e vou mostrar para vocês essas coisas ocultas que vocês não sabem. Então, o clamor é isso. O clamor é essa chave. O clamor, esse santo desespero por alguma coisa além, por mais da presença dEle, por mais da unção dEle, isso vai introduzir você numa dimensão, escute, numa dimensão, como diz Paul Yong-Shu, depois virou Dave Yong-Shu, numa quarta dimensão. Para você enxergar coisas, escute, coisas tremendas, coisas entusiasmantes. Charles Swindoll escreveu um livro, Intimidade com um Deus Todo-Poderoso. E é interessante, ele diz que coisas ocultas e profundas nos fascinam. Por isso o homem gosta tanto de ocultismo. O homem gosta muito de ocultismo. Mas aqui existe um Deus todo-poderoso que quer se dar a conhecer, que quer se revelar e revelar coisas ocultas, coisas celestiais, coisas que você ainda não viu, coisas que vão entusiasmar você, coisas que vão marcar você. Escute, hoje é dia do Senhor fazer cair as escamas dos nossos olhos para enxergarmos o sobrenatural do Senhor, para sairmos dessa esfera da média, esfera mediana e sermos introduzidos nas profundezas do Senhor. Fala para quem está sentado ao seu lado, Deus quer fazer coisas tremendas hoje. Ai, meu Deus. Deixa eu ler mais um texto aqui. Salmo 121. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que eu já estou há 30 minutos falando. Glória a Deus. Salmo 121, versos 1 e 2. O texto diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Quantos conhecem esse texto? Que bênção. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Você está tocando, assim, sabe, você nem está tocando, você está descansando a sua mão nessas notas e eu estou percebendo o Espírito fluindo. Ficou com medo, né? O que está acontecendo? Não, estou percebendo o Espírito fluindo, filha. Fluindo, enquanto você está tocando, eu percebo a presença de Deus sendo liberada. É que vocês não estão aqui. Mas eu também não sei se aí está do mesmo jeito, mas eu sinto, eu percebo Deus nesse lugar, uma presença quase que palpável, incrível. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. Elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E o salmista continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha, irmãos, orar é uma bênção. Por quê? Porque a oração faz com que os nossos olhos se voltem para o alto. Deus criou você para o alto, não foi para baixo. Deus criou você para viver de maneira elevada e não de maneira caída. Quando Deus fez a arca, quando Deus deu a arca, o projeto da arca de Noé, para Noé, você sabe, Deus não permitiu que Noé fizesse janelas laterais na arca. A arca só tinha uma janela que era no teto da arca, como uma escotilha, porque se Noé quisesse ver o que estava acontecendo do lado de fora, ele iria olhar para cima, ele seria obrigado a olhar para cima, de onde viria o socorro. A oração tem esse poder, a oração tem esse poder de levantar os nossos olhos para o alto. A oração tem esse poder de tirar os nossos olhos do horizonte, porque quando você olha para o horizonte, escute, quando você olha apenas horizontalmente, você se decepciona, você se desanima. Se você não olhar para o alto e continuar olhando para o horizonte, escute, você vai preencher a sua vida, o cenário da sua vida com gigantes. E a ideia de Deus quando nos pede para orar é, quando vocês oram, vocês olham para cima. Lembra quando Jesus multiplicou pães e peixes?
Quando Jesus multiplica pão e peixe, ele levanta os pães ao alto e ele agradece, ou seja, o Senhor olha para cima e ele agradece por aqueles pães e por aqueles peixes e a multiplicação acontece. Deus criou você para olhar para cima e a oração tem esse poder de levantar os seus olhos para o alto. Essa é a chave que abre os céus sobre nós. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Gilmara, conhecida nossa, não é, linda? Já congregou conosco, hoje ela não está mais com a gente, está fazendo missões. Mas de vez em quando eu digo, você vai voltar, Gilmara. Ok, orem por ela, ok? Orem pela Gilmara. E a Gilmara um dia me disse que ela gosta muito de, e quando vai trabalhar pela manhã, ela gosta muito de ficar contemplando os céus, e olhando para o alto, e orando, e dizendo sobre a grandeza de Deus. E ela fala como o Senhor é maravilhoso, olha esse céu imenso, o Senhor é grande demais, o Senhor é bom. É uma maneira que ela tem de adorar. E ela para no ponto de ônibus para esperar a condução para o trabalho e fica ali olhando para o alto. E ela me disse um dia que algumas pessoas ficaram ao lado dela, cochichando. E ela ouviu o que as pessoas estavam dizendo. E as pessoas que estavam ali diziam o seguinte: essa moça deve ser doida, porque ela fica só olhando para o alto e falando sozinha. Mas aliás, é verdade, amém ou não? Se você parar para pensar, quem é que fica, né, olhando para o alto? Se você encontrar alguém olhando para o alto assim no meio da rua, você mesmo vai ficar um pouco receoso e vai pensar, aliás, você vai olhar também, né? Será que essa pessoa está olhando? Não é? Agora, o que é comum? Se por um lado isso é incomum, olhar para o alto, o que é comum? Pessoas cabisbaixas, principalmente em tempos de smartphone, não é isso? Você está aqui, ó, sempre olhando para baixo. Amém ou não? Veja, a oração tem esse poder de fazer você olhar para cima. O salmista, ele faz uma pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Escute, só o fato dele levantar os olhos para o alto, o Senhor já trouxe luz e revelação para ele, porque ele mesmo responde: peraí, o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Você entende? Então, fala para quem está sentado ao seu lado: você foi chamado para olhar para o alto. Diga: orar é olhar para o alto. Essa é uma oportunidade que Deus nos dá. Aliás, você sabia, curiosidades, dados, pesquisa, eu gosto de pesquisa. Você sabia que jogadores de vôlei e basquete não sofrem de depressão? Alguém joga vôlei ou basquete aqui? Você não sofre de depressão, nem você. As chances são mínimas, sabe por quê? Boa parte do tempo vocês passam olhando para cima. Olhando para cima. 38% dos jogadores de futebol na atualidade sofrem de depressão. Por quê? Estão sempre olhando ou horizontalmente ou fazendo referência à bola que está no pé. É estudo científico. Mas confirma a Bíblia, e eu fico tão feliz com isso. Então, de vez em quando é bom você parar no ponto de ônibus ou ficar olhando para cima, assim, do nada, sabe? Né? Olhando para cima. Essa dobradura aqui, os cientistas dizem, essa dobradura na nuca, que produz uma substância, quando você dobra a nuca para cima, chamada reticular ascendente. Substância reticular ascendente, SAR. Essa substância, escute, ela é responsável por produzir um neurohormônio chamado dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer, da motivação, do entusiasmo. Entende? Então olha como Deus é bom. Deus fala para você: levanta a sua cabeça, meu filho, olha para cá, olha para cá, olha para cima, ora. Enquanto nós estamos orando, ainda que estejamos orando com os olhos fechados, de cabeça curvada, escute, o seu coração está elevado, você está buscando a Deus, seu pensamento está nas coisas do alto, os seus olhos do coração estão voltados para o Senhor, e Deus está injetando ânimo em você, injetando entusiasmo em você, injetando alegria em você. Orar é maravilhoso. Fala para quem está sentado ao seu lado: orar é maravilhoso. Que oportunidade que Deus nos dá. Aliás, eu estava falando com a Silvana quando a gente estava vindo, que a cabeça do ser humano adulto pesa 6 quilos. Olha para quem está do lado aí. Irmão, eu acho tão interessante isso. Pesa 6 quilos a cabeça. A minha deve pesar uns 8, 9. Meu filho esses dias estava mexendo na minha cabeça e falou: pai, você está com um cabeção.
Mas essa cabeça de 6 quilos, se você curvar a 45 graus, ela pesa 22,5 quilos, curvada a 45 graus. Se você curvar 60 graus, ela pesa 27 quilos. E essa é a razão. Porque muitas pessoas estão com problema nas costas e dores. Não tem nada a ver com o diabo. Fala para quem está do lado. É o smartphone. Fala para ele sair da internet. Fala, vem para a vida plena orar, irmão. Pelo amor de Deus. É por isso que não dá para faltar na reunião de oração. Reunião de oração, nós precisamos estar aqui. Nós precisamos estar aqui. Já estou até... Enfim. Mas é isso. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus chamou você para orar porque Ele quer abençoar você. Deus quer que você seja elevado. Eu sei, 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Jaz, no grego, queimai, que é estar sepultado. Então tudo que o inimigo faz é para jogar você para baixo. Para jogar você para baixo, para empurrar você para baixo. Para fazer você olhar para baixo, fazendo referência às coisas caídas, às coisas terrenas. Às coisas que estão mortas. 90% das pessoas que ligam para o Disque Vida porque querem tirar a própria vida, estão à beira do suicídio, quando o atendente atende, ele pergunta o nome, diz onde a pessoa está e pergunta qual é a posição do corpo da pessoa. E 90% das pessoas respondem, estou sentado, cabisbaixo, olhando para baixo. A primeira orientação do atendente, você vai levantar o queixo para desobstruir as vias respiratórias, ok? Para oxigenar melhor seu pulmão, seu corpo, seu sangue, seu cérebro, e você vai ficar 2 minutos olhando para cima. Só de olhar para cima o impulso da morte é quebrado. Aí você fala, isso é ciência? Eu falo, não, isso é Deus. É papai do céu pensando em nós. Que bom, não é isso? Fala para quem está sentado ao seu lado, nós vamos orar já já. Fala, nós vamos orar já já. Eu quero finalizar, porque eu tenho 3 minutos, dizendo, a resposta para todos os seus problemas é orar, é pedir. Vou falar novamente, a resposta para todos os seus problemas é pedir. Esses dias o pastor Rogério pregou na nossa igreja, e ele disse que com relação a Deus, nós hoje, em períodos de graça, em tempos de graça, não estamos aqui para servir a Deus. Fiquei olhando e falei, eita. Ele falou, não, você não está aqui para servir a Deus. Porque servir é como se eu estivesse dando alguma coisa. Ele disse, você está aqui para receber de Deus e servir o seu próximo. Porque graça é isso, é receber. Palavra-chave do Novo Testamento que nos introduz na bênção. Receba, 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 receba. E aí eu lembrei de uma história, não é uma história com H, é uma história com E. O irmão contou que foi arrebatado. Pode ser com H, porque pode ter sido verídico. Bom, ok. O irmão foi arrebatado e foi levado ao céu. E quando ele chegou no céu, tinha um portal lindo, um portão gigante de ouro, e as ruas de ouro. Mas ele viu ao longe um galpão gigante, diga galpão gigante. Um galpão, pastora Karen, gigantesco. Pastor Fernando, gigantesco. E aí aquela porta gigante no galpão e uma placa assim, bem grande, depósito de bênçãos. Queria ir lá, irmão? Depósito de bênçãos. Ok, e o irmão ficou curioso e falou, preciso entrar ali naquele depósito de bênçãos, mas é muito grande. Imagina um galpão grande. Imagina agora aí você, imagina. Imaginou? É maior do que isso aí. É bem maior do que isso. E aí o irmão foi chegando ali, próximo à entrada, e tinha alguns anjos, e ele perguntou para um anjo ali, um porteiro, se poderia entrar. O anjo então abriu as portas do galpão, e o irmão entrou. Corredores sem fim, prateleiras enormes. Imagina prateleiras nesses hipermercados, sabe, que tem todos aqueles estoques, né, de alimentos, de mantimentos. Imagina isso 10 vezes mais, mas muitas bênçãos ali. Só que ele percebeu que a maior parte das prateleiras estavam com as bênçãos empoeiradas. Diga misericórdia.
Então ele perguntou para o anjo: anjo, por que essas bênçãos estão aqui, tantas bênçãos acumuladas e empoeiradas? O anjo disse: estão aqui porque vocês não pedem. Fala para quem está sentado ao seu lado: precisa pedir. Aí nós temos aqueles irmãos, muito espirituais, que eles dizem: não peço nada, só agradeço. Fala para quem está do lado aí: está errado, irmão. Fala, tem que pedir. Por que tem que pedir? Porque pedir é um ato da vontade de Deus. Repita comigo: pedir é um ato da vontade de Deus. Mas pastor, é mesmo? É, o próprio Deus pede. Dá para acreditar que Deus pede alguma coisa? Porque Ele é Deus, em tese Ele tem todas as coisas, Ele é Senhor e é dono, é Criador, criou todas as coisas, tudo pertence a Ele. Sim, mas Ele pede. Provérbios 23, 26 diz: filho meu, dá-me o teu coração. Então, o que Deus não tem, Ele mesmo pede. E se Deus pede, por que você não vai pedir? Agora imagina quantas coisas estão acumuladas lá no depósito de bênção, talvez empoeiradas, porque você não pediu. Então, eu vou dar um apelido para você hoje: crente pidão. Fala para quem está sentado ao seu lado: hoje é dia de pedir. Crente pidão. Hoje é dia de pedirmos aquilo que nós sabemos que Deus quer nos dar, nos abençoar. Nós vamos pedir, seja cura, seja restauração da família, seja provisão financeira, seja multiplicação de célula, seja unção, batismo no Espírito Santo. Em nome de Jesus nós vamos pedir, e na medida que nós formos pedindo em nome de Jesus, dentro da vontade do Papai, Ele vai liberar, Ele vai fazer. Então Jesus Cristo disse: tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Mateus 21, 22. Ele também disse, João 14, 13, 14: e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 15, 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, olha só, Jesus te chamou, te comissionou, te deu um desígnio, disse para você o que você deveria fazer, para por fim, abençoar você. O Senhor só criou uma ocasião, para você chegar diante do Senhor em autoridade, porque é no nome dEle, e pedir e ser abençoado, porque Ele está dizendo aqui, a fim de que, tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. João 16, 23 e 24: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu tenho 5 filhos, diga glória a Deus. Eu queria ter mais, mas ela não quis. Mas tudo bem. Não foi ela que não quis. Assim, a gente decidiu, né? Não teríamos. Foi isso, amor? Ok. Mas é ela que, no primeiro momento, disse: não, agora chega, não dá mais. Minha esposa é quase uma hebreia, meu irmão. Essa mulher para parir é uma maravilha. Mas enfim. Aí o que acontece? Os meus 5 filhos se relacionam comigo. Escute, 90% da nossa relação é baseada nas petições que eles me fazem. Só sabe pedir. É o tempo inteiro pedindo. Imagina 5 filhos pedindo. Pai, a Larissa, minha filha mais velha, 24 anos, né? Pai, leva meu carro para lavar. Pai, vê se o óleo do meu carro está bom. Pai, eu queria que você me ajudasse. Pai, vamos comigo no Mercadocar. Pai, não sei o quê. Pai, faz isso para mim. A Beatriz, a mesma coisa. Pai, me dá um toque aqui. Como é que eu faço aqui para editar esse trem aqui? Pai, eu estou pensando em fazer um curso assim, assado, cozido. Pai, me leva lá em tal lugar. Pai, me busca aqui. Pai, abre o portão para mim que eu estou chegando em 5 minutos. Pai, faz isso. Pai, faz aquilo. E o pai faz o quê? Faz. O pai faz. Porque o pai vai fazer o quê? O pai existe para isso, para fazer, para servir. A existência dos pais é o serviço, não tem outra razão.
E quanto menor os filhos, mais solicitações. É uma loucura. Um dia eu contei quantas vezes o nome mãe é pronunciado durante o dia. Obviamente eu não fiquei o dia inteiro. Mas em 2 horas, eu contei mais de 100 vezes o nome mãe dentro de casa. Tirando quando o marido solicita, né? Amor, amor, amor. Aí tem o Jonatas é o dispenseiro, né? Pensa no menino magrinho que come, pastora. Tem 12 anos, mas é uma draga. Eu falo para ele, olha filho, você precisa orar. Você precisa orar, porque... Você pensa que ele jejua nessas campanhas aí? Ó, aqui ó. Eu sei, ele não jejua nada. Fica lá fazendo carinha de morto e tal. Ah, pai, tá difícil, pai, tá difícil. Tá nada. Você tá comendo, tô ligado que você tá comendo. Mas beleza, o pai é assim, né? O pai passa um pano. O pai fala... Aliás, você, irmão. Nós tivemos um período de jejum lá na igreja. Vou contar aqui, mas não trabalho com nomes. Só eu, a Silvana e os irmãos, de quem eu vou falar, sabem disso. Tem mais uma galerinha que sabe. Mas aí, período de jejum, a gente fomos lá visitar o irmão, e cheguei lá, estou ouvindo do lado de fora, liquidificador. Falei, teu irmão está batendo alguma coisa lá, amor, liquidificador. Nosso jejum era até 6 da tarde, sem comer nada, só após as 6. Era 2h30. Aí entramos. A esposa abriu o portão, a gente entrou. E aí está lá o irmão, batendo o feijãozinho no liquidificador. Sabe o que, irmão? Líquido. Eu falei, eu falei, sem vergonha, safado esse irmão aí. Eu falei, eu aqui me matando, né? E o irmão batendo o feijãozinho. E não era só o feijão não, tinha uma batatinha também. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou comer também. Falei, não, vou comer também. Estou brincando, irmãos. Mas deu vontade. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, meu filho, o Jonatas, é o tempo todo abrindo a despensa. Pai, tá acabando o leite. O que ele está querendo dizer quando ele fala, está acabando o leite? Pai, quero leite. Pai, está acabando o Toddy. A Letícia é a mesma coisa, o tempo todo solicitando. E o pai faz o quê, irmão? A mãe faz o quê? O pai e a mãe servem. Então não fica, escute, olha, vamos orar agora. Mas não fica tímido diante de Deus, não. Pede. Porque você vai se surpreender com o que Deus vai fazer ainda essa semana. Irmãos, escute, vou repetir. Guarde essa palavra no teu coração. Pede, sem reservas, porque Ele quer dar, sem reservas. Mateus 8 conta a história de um leproso que se aproximou do Senhor. Prostrou-se diante do Senhor e disse, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Oração bonita. Oração de alguém que de fato está diante de Deus, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Mas ele tropeçou quando ele disse, se quiseres. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Sabe o que Jesus faz com aquele leproso? Primeiro, Jesus quebra o protocolo social, de distanciamento social. Porque naquela época o protocolo era parecido com o de hoje aqui. Distanciamento. Jesus quebra o protocolo de distanciamento social e toca no leproso. E Jesus toca no leproso porque Jesus é maior que a doença. Ele é maior que a pobreza. Jesus é maior que todos os seus problemas. E quando ele toca no leproso, a lepra não pega nele, mas a unção de cura pega o leproso. E aí Jesus diz para o leproso assim, vou falar nas minhas palavras, tá? É versão ERA, Edenir Rodrigues de Araújo. Jesus diz para o leproso assim,
você está me perguntando se eu quero que você seja limpo? Pensa um pouquinho. Você acha que eu tenho prazer na enfermidade? Você acha que eu tenho prazer no sofrimento das pessoas? Na pobreza, na miséria, na tristeza, na dor, no sofrimento? Eu não tenho prazer nessas coisas. A minha alegria é abençoar você. Seja limpo, seja curado. Então hoje essa palavra é para você. Peça, porque Ele quer te dar, sem reservas. Onde estão os irmãos que estavam enfermos? Fique em pé, você que chegou aqui enfermo. Pastor, pode fazer apelo para vir aqui à frente? Vocês que chegaram aqui com alguma enfermidade, saiam do seu lugar e venham à frente. Nós vamos orar juntos aqui por você. Independente qual seja a enfermidade. Os demais irmãos, fiquem em pé. Onde você está, fique em pé.